Ni hao, seus presidentes dos Estados Unidos que estão perdidos como segue em tiroteio. Tudo bem com vocês? Cara, o Trump não sabe nem onde é a frente dele mais, cara. Está sem apoio para a guerra contra o Irã. Dentro do seu próprio governo e fora também, com os países se negando a ajudar, temendo uma retaliação ainda maior do Irã e uma escalada desse conflito. Enquanto isso, você tem relatos que Israel está sem munição para defesa. Tem muita coisa acontecendo, a gente vai falar sobre tudo isso hoje. Domingão, peço para vocês curtirem esse vídeo, que vocês ajudam muito o nosso conteúdo a chegar a mais pessoas. É o que a gente precisa de forma direta, objetiva aqui para vocês. Obrigado, gente. E começando pelo nosso mapa aqui, para falar sobre... Diferença, hein? Diferença, hein? Um professor de verdade, o cara traz um mapinha bonitinho. Outro aí traz mapa do War, né, cara? O mapa do War, que Vladivostok é metade da Sibéria. Vocês vão ver Vladivostok é uma ilha, uma cidadezinha desse tamanho. Tem uma amiga que mora lá, inclusive. O Estreito de Hormuz. Na verdade, tem duas, né? Inclusive, é a que viajou comigo. Vocês não viram o vídeo lá, eu viajando com a russa, lá no meu outro canal? Deveria ver, né? Que está fechado pelo Irã. Então, nada vem do Golfo Pérsico, passa pelo Golfo de Omã e é exportado para outros países. Nada disso está acontecendo. O Irã, inclusive, teve uma afirmação que ele poderia abrir algumas exceções desde que o petróleo fosse negociado em yuan chinês. Como é que chama isso? Eu falei, inclusive, na comunidade aqui no post, que se chama Nova Ordem Mundial. Certo? Se isso acontecesse de fato, se isso acontecer de fato, é um golpe duro contra os Estados Unidos. Enfim, e aí o Donald Trump, ele foi nas suas redes sociais, na Truth Social, conclamando, chamando os outros países assim, diversos, para mandarem os seus navios para o Estreito de Hormuz, falando, pode mandar que eles não irão atacar. Muitos países, especialmente aqueles afetados pela tentativa do Irã de fechar o Estreito de Hormuz, enviarão navios de guerra em conjunto com os Estados Unidos da América para manter o estreito aberto e seguro. Já destruímos 100% da capacidade militar do Irã, mas é fácil para eles enviarem 1 ou 2 drones. Lançarem uma mina ou um míssil de curto alcance em algum ponto ao longo ou dentro dessa hidrovia. Não importa o quão derrotados estejam. Esperamos que a China, a França, o Japão, a Coreia do Sul, o Reino Unido e outros afetados por essa restrição artificial enviem navios para a área para que o Estreito de Hormuz deixe de ser uma ameaça de uma nação que foi totalmente decapitada. Enquanto isso, os Estados isso que é interessante. Deixa acabar aqui. Unidos bombardearão impiedosamente a costa e continuarão a abater barcos e navios iranianos. De uma forma ou de outra, em breve teremos o Estreito de Hormuz aberto, seguro e livre. Presidente Donald Trump. Vocês perceberam que, na minha opinião, ele está totalmente fora de si. O Irã não está rendido, falou que é 100%. É justamente isso que você quer falar. O país que ele fala está decapitado aí, não sei o que, rendido, já ganhamos a guerra, mas consegue fechar o Estreito de Hormuz. E, cara, o nível de amadorismo dessa administração Trump é o seguinte, tinha um general lá, né, que é assessor, tá, e o cara falou, ó, não dá pra gente fazer o que vocês querem fazer, o Irã vai fechar o Estreito de Hormuz, o Irã vai atacar assim, 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 e o Trump falou, não vai, porque a gente é muito mais poderoso. E é isso aí. Os militares, tá? Os caras que são pagos para isso, para fazer jogos de guerra e análise, etc., falaram, não faz porque vai dar ruim. E o Trump falou, não, a gente tem um exército do mundo aqui, confia no pai. Deu errado. Da capacidade militar destruída. Como é que o Irã, inclusive, está atacando bases dos Estados Unidos no Oriente Médio, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita? Como é que o Irã está atacando Israel, Tel Aviv está em chamas? Ontem a gente teve tragédias em Tel Aviv, com muitos ataques. Ainda por cima, Tel Aviv passou por uma questão crítica de uma tempestade de areia que prejudica ainda mais a população. Eu vi um cara postando nas redes sociais aí que ele disse, não quero nem saber se eu for preso, mas o povo tem que ver o que está acontecendo aqui. E o protesto, o bicho pegando em Tel Aviv, cara. Enquanto tá rolando esses vídeos aí do Netanyahu indo comprar café, batendo foto com umas meninas, o bicho pegando fogo lá, cara. Tá feio o negócio lá em Israel. A gente tem tudo isso acontecendo, inclusive você tem rumores, esses rumores sobre a morte do Netanyahu, ainda não trouxe um vídeo específico sobre isso, porque ainda está sendo estudado, mas não foi confirmado, mas que ele pode ter morrido, com o Ben-Gvir também, né, o irmão do Netanyahu, parte da família, sabe? Então, assim, você tem
muitas coisas acontecendo, e o Irã, ele consegue, dessa estratégia que eu já falei para vocês de guerra assimétrica, ter um sobressalto em relação a isso. Ou seja, a situação não está fácil para os Estados Unidos. E aí, para piorar a situação, quando ele fala, vão lá para o Estreito de Hormuz, vocês podem passar que o Irã não vai fazer nada. O Irã colocando minas navais, que eu já trouxe vídeo para vocês, né? As chamadas minas subaquáticas ou navais do Estreito de Hormuz, nada passa. Como é que você vai passar por lá? Você vai colocar os seus soldados, ou você vai colocar lá os seus trabalhadores, os petroleiros, para morrer? É isso? A gente viu, inclusive, que o Emmanuel Macron esteve no Golfo Pérsico alguns dias atrás e viu que não dava para passar e ele recuou. Então, a gente tem as respostas de alguns países e outros se calaram. E quando se cala, quem cala consente. A resposta é não, não vou. Mas eles não quiseram bater de frente total com o Donald Trump. Então, nós temos, por exemplo, a França, que foi o primeiro que foi lá ver, falou que não vai passar. Não dá para chegar lá. O Reino Unido ficou quieto. Falou, a gente ainda está avaliando de forma negativa, falando, não tem como a gente passar ali. Se a gente chega aqui do outro lado, por exemplo, a China, esse enorme país que a gente tem aqui, falou o seguinte, o Irã tem soberania sobre o território, a gente não vai passar, a gente não vai enviar navios para lá. Quem que garante, inclusive, que a gente não vai ser atacado? E o Irã é um aliado da China. E aí, o Japão, que tem lá a Sanai Takaishi, vou chegar aqui no Japão, que tem a Sanai Takaishi, falou assim, a gente está avaliando, ficou quieto, falou, a gente tem que avaliar para ver se dá para passar ou não. Por quê? Porque a Sanai Takaishi não quer se opor ao Donald Trump, porque ela é uma aliada do Trump, não só uma aliada, ela é uma puxa-saco do Donald Trump. Mas aí o Trump falou justamente para esses países falarem assim, para esses países irem para a morte. E a Sanai Takaishi falou o quê? Como é que eu vou fazer isso? Então ela ficou quieta, até então falou que está avaliando. Entre vários outros países, a Itália falou que não vai fazer isso, ou seja, o Trump está sozinho nessa. Mas tem um país que tudo indica, não tem nada a perder e prefere ir lá só ficar aliado ao Donald Trump, tentando fazer... Quem que vai ajudar, né, cara? Pensa assim, quem que vai ajudar essa maluquice aí? Os caras entram numa guerra que não é deles. Como a gente já falou aqui várias vezes, essa guerra é do Netanyahu, do Estado sionista de Israel, não é dos Estados Unidos. O Irã não ia atacar os Estados Unidos. Os Estados Unidos não tinha que estar lá enfiado. Quem que vai querer ajudar? Pra quê? Pra quê? O que o Irã fez? Nada. O Irã só tomou um míssil na cabeça de graça. E aí se defendeu e retaliou, óbvio, né? Como qualquer um faria. Por que os caras vão se meter lá? Faz sentido, cara. É um nível. São tantas camadas de incompetência e burrice nesse governo Trump. O Donald Trump se aliar a ele em outra guerra. O Volodymyr Zelensky da Ucrânia. O Volodymyr Zelensky da Ucrânia anunciou que vai disponibilizar, ou tá, na verdade, já está disponibilizando sistemas antidrones, porque o Irã tem uma força brutal em drones e a Ucrânia tem uma experiência nisso, porque sofre com uma guerra contra a Rússia com muitos drones desde 2022 e também tem drones. A Ucrânia também é forte em drones. Então, o Zelensky está prestando esse apoio. Só que vai ser retalhada. Por quê? Porque o chefe da segurança nacional do Irã, o Ibrahim Azizi, já afirmou que, a partir desse momento, a Ucrânia se torna um alvo legítimo. Vamos ver o que ele disse. A atuação da Ucrânia, um país falido e ocupado em apoio ao regime sionista com drones, torna todo o território ucraniano um alvo legítimo e legal para o Irã, conforme o artigo 51 da Carta das Nações Unidas. Porque é naquela, né? O Irã ajuda lá a Rússia com drones e tecnologia, etc. Os Estados Unidos ajudam a Ucrânia. E aí? Né? E aqui não é dizer que um está certo ou está errado. Os dois estão errados, então. Então a Ucrânia vai querer atacar o Irã por causa de quê? Né? E aí eu volto com o mapa para mostrar para vocês que a Ucrânia ela está dentro da capacidade balística do Irã. Então, saindo de Teherã, um míssil consegue atingir tranquilamente a Ucrânia. Porque, afinal de contas, os mísseis iranianos, pela sua capacidade de quilometragem, até 2.500 quilômetros de distância, eles conseguem chegar até mais ou menos aqui, onde a gente tem a Itália. Então, a Ucrânia seria um alvo potencialmente muito fácil para o Irã.
Israel. Israel vem de uma notícia um pouco complicada, porque jornalistas da Semáforo, jornalistas inclusive ligados ao The Washington Post, falaram que Israel está ficando sem a capacidade de mísseis balísticos para poder, sem capacidade de munição, desculpa, para conter os mísseis balísticos do Irã que entram em seu território, principalmente em Tel Aviv. Uma das grandes questões é que o Irã, eles acusam que o Irã tem utilizado mísseis, munição de fragmentação. Quando esse míssil está chegando, ele se fragmenta em várias partes, o que faz com que a defesa antiaérea ela fique perdida, totalmente perdida, e não consiga atingir de fato o alvo. E aí chegam depois os mísseis mais fortes e atacam Israel. Ou seja, a capacidade tem diminuído. O jornal, inclusive, informa que foi aprovado um orçamento emergencial para a defesa de aproximadamente 830 milhões de dólares para tentar conter ainda mais o Irã. Israel... Tentar conter, que não vão conseguir, sabe por quê? Porque esses mísseis demoram para ser fabricados. Dinheiro não vai tirar míssil do ar, né? Tanto é que os Estados Unidos está levando mísseis da Coreia do Sul para lá, né? Isso mostra também como a Coreia do Sul é um estado vassalo que não controla nem o seu próprio sistema de defesa. Mas não tem como simplesmente sair fabricando míssil assim. Não tem como, cara. Israel já estava com as defesas já meio capenga por conta da guerra do ano passado. E, como a gente está vendo agora, e o Irã falou isso várias vezes, gente, olha, a gente usou os mísseis mais meia boca, tá? Se vocês continuar apertando, a gente vai usar os mísseis mais avançados, que é o que a gente está vendo agora. É míssil desviando de sistema de defesa como se fosse nada, cara. E indo numa velocidade de 16 mil km por hora. É um troço muito absurdo. Que ninguém estava preparado. Ninguém. Os Estados Unidos falou isso, o pessoal do Pentágono nos Estados Unidos falou, a gente não estava preparado para esse tipo de ataque do Pentágono, do Irã. Muito menos Israel. Tá aí, tô tomando míssil na cabeça todo dia, bumbum Tel Aviv, né? Porque não tem defesa, cara, não tem mais. Porque, de novo, não tem como ficar tirando míssil do nada. E aí os mísseis, os sistemas de defesa ao redor dos outros países também já estão muito capenga, já não tem mais como dar conta. O que eu acho que vai acontecer? A gente está vendo aí uma ameaça de Israel de invadir o Líbano, 400 mil pessoas, uma força de invasão, e transformar, como eles falaram, transformar o Líbano numa nova faixa de Gaza. A hora que o sistema de defesa de Israel for pro buraco, não tiver mais conta mesmo, mano, qualquer míssil dos Houthi vai conseguir acertar. Aí é Iêmen, Hezbollah, Irã, Iraque. Eles vão parar como? Não vão parar, né, cara? Não vai ter como. Eles vão ter que sair para cima. E aí entra toda a questão de Israel ter armamento nuclear, de chamar a tal da opção sanção, né? Que a gente já falou aqui também, sanção, o cara lá da Bíblia, que cortam o cabelo dele, aí ele perde a força e tal, e amarram ele lá nos pilares, acho que é de um templo, né? Ele faz uma força absurda lá, consegue derrubar o templo, mas ele morre junto, e aí Israel, nesse caso, seria o sanção, no tipo, olha, já que a gente vai desaparecer aqui, sei lá, né, a gente vai perder essas guerras, nós vamos levar todo mundo com a gente e senta o dedo em arma nuclear. E vai todo mundo junto. Parabéns, né? É o povo escolhido. Nega que a capacidade está baixa, tá? Então a gente tem que passar para isso também, falando que Israel nega, fala que não, eles não estão com capacidade baixa, mas de fato a gente já consegue perceber que eles estão sofrendo com essa guerra, tá? Inclusive, você tem uma questão importante aqui para destacar, que um próprio autoassessor do Donald Trump, uma das pessoas mais fortes ali do lado do Donald Trump, chegou a falar que aconselhar o Donald Trump a sair dessa guerra. Esse assessor é uma figura proeminente da direita nos Estados Unidos, que é o David Sacks. Essa reportagem quem traz é o portal Haaretz, portal israelense, diz que ele falou dessa forma, ó, se essa guerra continuar por semanas ou meses, Israel poderá ser destruída. Ele disse que Israel nunca sofreu tanto com ataques na sua história como está sofrendo agora. E tem aconselhado, né, o Donald Trump a sair dessa guerra de alguma forma, achar uma solução para que ele saia dessa guerra. E aqui eu tenho que falar uma coisa importante para vocês. Quando a gente vai estudar história, tá? História e sociedade, a gente precisa investigar tudo, tá bom? Então esse é um dos grandes trabalhos que um historiador, por exemplo, no caso, ele tem que fazer, investigar tudo.
você investiga tanto as questões macro quanto as questões micros, quanto as questões pessoais, que eu acho que é muito importante, porque você precisa saber os reais motivos daquilo ter acontecido. E nunca tornar um assunto, ou um conteúdo, ou um motivo raso. Eu sempre utilizo o exemplo do Henrique VIII. O Henrique VIII, por exemplo, por que ele, lá no século XVI, ele se separou de Catarina de Aragão, ele rompeu com a Igreja Católica e formou a Igreja Anglicana? Ah, foi só porque ele não amava mais Catarina de Aragão, ele queria casar com Ana Bolena? Não. Não, ele queria ter acesso às terras da Igreja Católica em sua Claro. região, poder, sabe, reduzir o poder da Igreja Católica e aumentar o poder da monarquia britânica. Um dos casos. Quando a gente fala, por exemplo, sobre... É a história do... Assim, a gente vê isso, tem um filme muito bom sobre isso, né? Eu aqui dar uma de Renata Barreto, porque eu ia usar essa referência do ele se separa da esposa para casar com a Scarlett Johansson, que acho que era uma das irmãs Bolena. Ele casa com uma e depois, né, quer casar com a outra, sei lá, porque elas não engravidavam, e a culpa era sempre da mulher, né? Tinha isso. A mulher não engravidava, a culpa era dela, não era do cara que, né, sobrepeso e tal, podia ter ali algum problema. Não, a culpa é sempre da mulher. O cara literalmente acabou com a igreja deles lá, né? Se separou da igreja e criou a igreja anglicana porque o Papa falou: você não pode separar. Porque naquela época era um casamento arranjado ali por conta dos poderes das famílias reais, né? Então não era simplesmente divorciar, o Papa tinha que aprovar isso. E o Papa, que também tinha um envolvimento político muito grande, falou: não, negativo. E o cara falou: não, beleza, então, vou criar minha igreja aqui, é nessa igreja que eu posso me divorciar. E claro, e aí nesse processo ele toma todas as terras da igreja católica lá. Sobre Hitler, a gente fala, tem muita gente que tenta tornar raso. Ah, ele era um orgulhoso, um artista frustrado. Você acha que ele vai fazer tudo que fez? Sabe, aquela estrutura, a logística do nazismo, porque ele era um artista frustrado apenas? Não, né? Isso é importante? As questões pessoais são importantes? São, mas tem muito mais do que isso. Tem toda uma questão de construção da identidade nacional alemã a partir do século XIX, desde a formação, que levou ao que a gente conheceu como nazismo. Compreenderam? Nesse caso, a gente também tem que levar em consideração as questões econômicas, as questões territoriais, a questão do petróleo. Então, eu sempre falo aqui, tem gente que pergunta, peraí, mas eu não entendo. Teve uma pergunta no último vídeo que perguntou, eu nunca entendi essa questão dos Estados Unidos ser autossuficiente em petróleo, mas está buscando petróleo no mundo. É autossuficiente, exporta petróleo refinado, mas ele não tem esse petróleo bruto total. Ele precisa de petróleo. E para manter a hegemonia, inclusive a hegemonia do dólar, ele precisa que esse petróleo no mundo inteiro seja negociado em dólar. E controla os estoques também, né? Não é só... porque a gente acha que o petróleo sai dali, já vai para a refinaria, vai para o posto de gasolina. Não, mano, que tem de petroleiro, aí, pelo navio petroleiro, pelo mar, de estoque, só para controlar o dinheiro, controlar o custo, etc., mano, tem muito. Então, assim, tem toda a questão de poder por trás, né? Não é simplesmente, porque a gente tem muito petróleo e vamos largar assim, né? E as primeiras guerras, tanto a primeira quanto a segunda, as duas que tiveram, é o capitalismo, né? É o capitalismo. Quando a gente vai ver esses países aí que a gente conhece como Alemanha, França, Itália, próprio Japão, são países recentes, 150, 200 anos, aí até menos, né? 150, 170, 180 anos. Por quê? Porque o capitalismo começa, o imperialismo começa e a disputa por recursos naturais começa junto com esse processo todo, né? E aí, onde ter fronteiras bem definidas e países grandes começa a fazer diferença. E aí, um monte de interesse vai começar, porque a gente tem ali, por exemplo, no norte da França, na região que eu cheguei a morar, há muito tempo atrás, fez parte da Alemanha e da França por centenas de anos. Ia para um lado e para o outro, ia para um lado e para o outro. Até que um momento os caras chegam e falam: a gente precisa disso aqui, porque aqui tem, sei lá, mina de alguma coisa. E aí vira a guerra. E as guerras mundiais muito acontecem por isso. Claro que a gente vê na Segunda Guerra Mundial toda essa carga do culpar os judeus, que não é algo novo na história da humanidade, né? Os judeus foram culpabilizados por várias outras coisas que não eram culpa deles, óbvio, N vezes, e eles usam isso, os judeus, como bode expiatório para, olha, a gente está ferrado aqui, a culpa é dos judeus, sim, de uma forma simples, né? Depois da Primeira Guerra Mundial, Tratado de Versalhes, etc., porque tinha que culpar alguém, e a gente está vendo isso nos Estados Unidos agora, com os imigrantes, por exemplo, né? Que não está pegando tanto, porque a população de imigrantes nos Estados Unidos ela é muito enraizada, né? Então,
esse discurso não está colando tanto assim. A gente viu toda essa opressão do ICE, mas ainda está, né? Ainda não pega tanto. Mas na Alemanha pegou. A Alemanha pegou, vem as leis de Nuremberg, vem todo o preconceito, campo de trabalho forçado, campo de concentração, extermínio que a gente conhece. Mas isso é um processo que começa com supremacia branca no fim do século XIX, que é a supremacia branca que se espalha pelo mundo, que é a ideia do os brancos podem conquistar e morar onde eles quiserem, podem invadir onde eles quiserem, porque eles são os escolhidos por Deus, eles são o povo escolhido para liderar o mundo, o fardo do homem branco, toda uma conversa que a gente já falou aqui, né, apesar de que tem jornalista aí no Brasil que fala, ai, nossa, que cafona, imperialismo, né, pois é, infelizmente é a mesma coisa faz 200 anos, tá, é o mesmo raciocínio. E a Alemanha bebe muito disso aí, assim como o Japão bebeu, e chega ali na Segunda Guerra Mundial, e os caras fazem o que fizeram. Mas não é um processo que... E é importante a gente lembrar, o Hitler não é um cara que saiu do buraco, um demônio que saiu do buraco e saiu fazendo tudo que ele fez. Não, ele é um cara que foi eleito, tá? Ele foi eleito. Deu golpe ali e tal, depois, mas ele foi eleito. Então, ele tem todo um processo desde a Primeira Guerra Mundial, né? Ele escreve o livro dele lá, enquanto estava preso, né? Foi todo um processo, não foi simplesmente um cara que veio do nada e agora sou presidente da Alemanha, chanceler, né? Compreenderam? Então, tem questões gerais, tem questões de terras raras, que é uma disputa, inclusive envolve o Brasil nisso, a gente sempre fala isso, só que também tem que levar em consideração a figura de Donald Trump. A figura de Donald Trump é diferente, às vezes, de outros presidentes que passaram recentemente pelos Estados Unidos. É uma figura mais centralizadora, uma figura, um personagem que a gente está falando que é mais orgulhoso de si e que dificilmente assume derrotas. Se recua sem assumir que está recuando. A gente viu isso, inclusive, com as tarifas. Então, eles vão cantar a vitória nessa guerra do Irã, cara. De um jeito ou de outro, o Trump vai cantar a vitória. Já tem um monte de assessor deles falando, gente, fechou isso aí, já deu para conta, já perdemos dinheiro demais, vamos cantar a vitória aqui porque o Khamenei morreu, sei lá, não sei o que, parou o protesto, tal, fechou, vambora, bota a viola no saco e vambora. Só que Israel não quer. É o rabo que abana o cachorro. Tem que levar em consideração isso e tem que levar em consideração também a questão de guerra. Não me parece que os assessores consigam convencer o Donald Trump a falar que saiu dessa guerra. E se sair, se ele abandonar essa guerra e a gente perceber que é uma derrota, porque até agora os Estados Unidos, em seu plano maior, está sendo derrotado, certo? Está sendo derrotado. Está atacando o Irã, matou o Ayatollah Ali Khamenei, mas conseguiu o que eles estavam falando lá no começo, há 2 semanas atrás, de derrubar o regime iraniano? Eles não fizeram isso. E não vão fazer isso tão facilmente. Que eu não estou falando que os Estados Unidos não possam vencer essa guerra, mas não estão vencendo. Não é a realidade atual. Não. Então, é importante destacar isso. O Donald Trump, se ele se retirar, se os Estados Unidos saírem dessa guerra em algum momento, eles vão falar que estão saindo vitoriosos. Tanto é que hoje ele já fez uma afirmação que o Irã o procurou para negociar, mas ele não quer negociar. E é mentira, o Irã já desmentiu, falou, não, a gente está indo até o fim. O Irã está aumentando sua capacidade, inclusive, de ataque no Oriente Médio, e agora, como eu falei para vocês, pode chegar até a Ucrânia, até a Europa. Ou seja, a situação para os Estados Unidos não é fácil. Deixa aqui nos comentários, eu quero saber muito a opinião de vocês. A pergunta que eu faço, vocês acreditam mesmo também que Donald Trump ele pode sair dessa guerra? Ele pode perder essa guerra e não assumir? Vocês são dessa mesma opinião? Se for o contrário, não tem importância. Sempre com muito respeito aqui, tá bom? Ele vai ter que sair. Eu falei, eles vão ter que sair porque é muito dinheiro perdido. É muito dinheiro, gente. É muito dinheiro, é muita influência. Todos os radares e sistemas de defesa que foram destruídos, que vão levar anos, tá, para serem repostos. A gente está aí já na 3ª semana da guerra, né? A 3ª semana finaliza sábado. Acho que foi quinta ou sexta passada que saiu um relatório do Pentágono dizendo que eles queimaram já anos de munição de sistemas de defesa em menos de 2 semanas. Anos. Com quanto tempo vai levar para repor isso aí? Quanto dinheiro vai custar? E aí, os países que estão tomando na cabeça, Bahrein, Catar, Dubai, Abu Dhabi, o aeroporto de Dubai fechou de novo. Eles vão ficar com 50 pés atrás agora. Pois, por que a gente vai botar um sistema de defesa aqui para tomar a míssil do Irã depois de novo, quando os Estados Unidos inventarem de fazer uma outra guerra contra o Irã? Então,
são tanta camada de derrota que é ridículo qualquer analista aí no Brasil de geopolítica aí duvidoso falar que não, os Estados Unidos já ganhou. A guerra com 10 dias, o cara falando que os Estados Unidos já ganhou. Tá aí o Trump pedindo apoio para a China. Se ele tivesse ganhado, não precisava pedir ajuda, né? Falando, não, é ridículo. Falando, nem sei por que a gente está enfiado nessa guerra. Pô, os caras que começaram a guerra, os primeiros dias eles falaram por que eles estão enfiados nessa guerra. Porque Israel ia começar a guerra, Israel ia tomar na cabeça, os Estados Unidos foi lá e começou a guerra por Israel. Porque o Trump, na cabeça dele, achava que ia ser um passeio no parque. Então, ali ataca o Irã se rende, mata o Khamenei, o Irã se rende e fechou isso aí, que deu para conta. Só que dessa vez o Irã fez só o que eles prometeram que ia fazer. Só isso. Os caras falaram, a gente vai fazer isso, isso, isso. Os Estados Unidos não acreditou. E agora estamos aí, né? 3 semanas de guerra já. Eu, sinceramente, não acredito que vá durar mais muito tempo, justamente por conta dessas perdas monumentais de dinheiro. Eu continuo na minha opinião de que Israel só tem... A única chance que Israel tem é largar uma bomba atômica no Irã. Só que isso vai jogar o mundo inteiro contra Israel. Não que já não tem esse movimento, né? A gente vê aí um monte de israelenses sendo escorraçado pelo mundo. Aqui na Ásia tem vários locais que israelenses não podem mais entrar, tipo restaurante, hotel, etc. Porque a gente nunca sabe se esse cara não estava dando tiro em joelho de criança, que é isso que os soldados israelenses fazem, tá? Não teve aí ontem os caras mataram uma família de músico lá em Israel. Um israelense atropelou uma criança de 6 anos de propósito. O vídeo, ele desvia o carro e joga o carro para cima da criança. Aí esses caras depois vão passear aí no Brasil, vão passear aqui na Ásia. Então, as pessoas que não estão fazendo nada estão pagando por esses caras aí. Né? Infelizmente, né? Isso que acontece. A única coisa que Israel conseguiu acabar com toda a propaganda positiva que eles construíram nos últimos 70 anos aí, pós-guerra e pós-holocausto, né, cara? Em 3 anos os caras conseguiram acabar com isso.